UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, vamos falar sobre o material que é tido como inimigo número 1 do meio ambiente, o plástico. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a professora Ana Cristina Fontes Moreira. Ana Moreira é doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros, é também professora adjunta do Instituto Politécnico da UERJ, onde coordena o Laboratório de Sustentabilidade e Química de Polímeros, que atua em áreas relacionadas ao meio ambiente e gestão de resíduos sólidos. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Ana Moreira, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder colaborar. Professora, o plástico é realmente o maior vilão da atualidade? Eu costumo dizer que o plástico é o vilão do momento. No entanto, a gente pode observar que não é o uso do plástico que é o vilão, exatamente, mas a forma que a gente utiliza e a forma que a gente descarta esse material. Se a gente for pensar em termos de produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, o plástico está em todas as nossas ações. Por exemplo, nas embalagens que a gente consome no nosso dia a dia, está em utensílios que a gente utiliza, nos automóveis, na roupa que usamos, no colchão que a gente dorme. Então, são materiais que, através do desenvolvimento da tecnologia, eles foram sendo incorporados no nosso dia a dia. No entanto, a forma que a gente se desfaz desse material ao final do seu uso é que é hoje o nosso maior vilão, vamos colocar dessa forma. As sacolas, principalmente, são a característica de ser descartável é que é o grande problema para o material plástico. Professora, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto das sacolas plásticas, recentemente entrou em vigor no estado do Rio uma lei que limita a distribuição de sacolas pelos supermercados a 2 unidades por cliente. As demais sacolas são cobradas. E a partir de janeiro do ano que vem, todas as sacolas deverão ser cobradas. Além disso, elas têm que ser produzidas com pelo menos 51% de fontes renováveis, como milho e cana-de-açúcar. Isso tem gerado uma certa polêmica, uma vez que a maioria das embalagens dos produtos comprados nos supermercados, não só as sacolas, são de plástico. Até que ponto essa determinação é positiva ou é só mais uma forma de onerar a população? Parece uma coisa meio hipócrita um pouco às vezes. São ações legislativas que eu também fico questionando qual é a principal objetivo delas. Que você acabou de comentar é o principal ponto de discussão. Adianta só na sacola que a gente leva a mercadoria para casa ser proveniente de materiais renováveis? Até que ponto isso vai influenciar? É bom frisar que existe uma diferença muito grande entre o material que é produzido de fontes renováveis e aquele material que é biodegradável ou não. Então, o fato de você construir um plástico de uma fonte renovável, como a cana-de-açúcar, não significa que ele vai ser decomposto naturalmente. Então, ele vai levar ao mesmo tempo que as sacolas que são produzidas de origem fóssil, ele vai levar ao mesmo tempo para a sua decomposição. Se ele não é biodegradável, se ele é produzido de fonte renovável e é biodegradável, aí sim, seria uma escolha mais eficiente e minimizaria o impacto ambiental das sacolas. Mas, em momento nenhum, apenas trocar esse tipo de material para as sacolas de supermercado resolve esse problema. Na verdade, o que a gente está vendo é um lobby para que você utilize um determinado material que ele vai ter o mesmo tempo de decomposição do plástico que vem da origem fóssil. Eu não consigo entender, E, infelizmente, as informações elas não vêm completamente para o mercado, para o consumidor. E elas são impostas de uma forma que eu não consigo também entender qual é a eficiência desse processo. Quem me garante que hoje a gente já não paga por essas embalagens? Esse custo, ele já está embutido dentro do valor da mercadoria que você compra no supermercado. E aí agora, de novo, ele vai ser cobrado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, Quantas vezes? Então, de novo, é na ponta mais frágil, no consumo.
e a gente, como consumidores, precisa realmente começar a questionar. Então, será que realmente essa medida vai ter algum impacto positivo no meio ambiente? Se é essa a questão que foi colocada como legislação, eu tenho minhas dúvidas, né? Da mesma forma que a proibição do canudinho plástico. O canudinho plástico é o vilão? Ah, tudo bem, vamos repensar, vamos ver se realmente é necessário usar um canudo? Tudo bem, pode ser, mas o quanto que isso significa? Ah, a tartaruga está morrendo porque come o plástico, mas o plástico não foi feito para estar no mar. Então o problema não é você usar um material que é plástico, mas é como que você faz novamente com o descarte desse material. Se você não coloca o seu canudinho depois que você usa num coletor, que ele vai ser encaminhado para uma reciclagem, vai entrar num novo ciclo produtivo, não existe problema nenhum você usar um canudo de plástico. Não existe problema nenhum você usar um canudo de bambu que vai ser biodegradável. Não existe problema nenhum você usar um canudo de metal que vem numa embalagem plástica que vai ser reutilizado depois ou vai ter um ciclo de vida maior. A questão toda não é o tipo de material que a gente usa, mas é a forma que a gente usa e a forma que a gente descarta esse material. Eu bato muito nessa tecla com todos, porque a consciência não é só sobre o produto que a gente compra, mas é o produto que a gente compra, a embalagem que vem junto e o que a gente faz com esse material depois. E como seria então, professora, o descarte correto desses materiais plásticos? A senhora citou em coletoras específicas. Agora, onde a gente encontra isso? Eu não vou saber te dizer como está funcionando hoje na cidade do Rio de Janeiro. A cidade de Niterói, eu tenho informação de que existe uma coleta seletiva. Na cidade de Nova Friburgo, a gente tem procurado incentivar cada vez mais a coleta seletiva. Também não está institucionalizada, mas se a gente for olhar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fez esse ano, ela foi uma política instituída em 2010, ela já fez 9 anos, e poucas pessoas conhecem, poucos municípios seguem o que foi determinado pela política federal. É um processo que já deveria estar instituído no Brasil como um todo. Assim como a gente vê essa cultura de coleta seletiva muito forte em países da Europa, em países dos Estados Unidos, porque o conceito que a gente vê é que o resíduo ele tem ainda valor econômico. E é um desperdício, inclusive, de monetário, você colocar isso numa lixeira comum. Aí entra a questão da reciclagem, né? Exatamente. Então, a coleta seletiva, ela proporciona que você chegue esse material ainda de uma forma nobre, para que ele seja reprocessado, para que ele seja reciclado e que ele transforme isso em novos materiais. Então, você não precisa extrair novamente a matéria-prima. Então, o que a gente faz é a economia circular, ela tem que ser cada vez mais fomentada por conta de questões não só financeiras, mas como ambientais e sociais. Aproveitando que a senhora entrou nesse assunto da reciclagem, eu gostaria que a senhora explicasse no que consiste a sua pesquisa nesta área. A pesquisa que a gente desenvolve aqui no laboratório, em termos de reciclagem especificamente, são 2 linhas específicas, né? Uma relacionada com resíduos têxteis, já que estamos aqui em Nova Friburgo, que é um polo do setor de confecções, e o resíduo têxtil utilizado aqui, ele é basicamente fibras sintéticas, então a gente está falando de plásticos. Então a gente está tentando desenvolver uma tecnologia para transformar esse têxtil em um material na forma em pó, e que ele possa ser então reintroduzido em novos ciclos produtivos, produzindo novamente materiais que vão ser utilizados ou no próprio polo de confecção, ou em outros materiais diversos. Então, por exemplo, a gente já fez alguns testes, a gente conseguiu reintroduzir até 30% de tecido na confecção de cabides, que seriam utilizados na própria moda. Essa é uma das linhas de pesquisa que muitos alunos têm trabalhado ao longo de 2014 até agora, né? Essa é uma das linhas de pesquisa, que é uma tecnologia que não existe. Então, a gente tem que desenvolver equipamentos específicos, tem que testar esses produtos nas empresas da região para realmente entender se esse processo produtivo é viável ou não. E, em conjunto, a gente forma os recursos humanos. Então, são alunos da engenharia mecânica, aqui do Instituto Politécnico, que participam dessa linha de pesquisa.
A senhora citou ainda há pouco a questão da economia circular. A senhora poderia explicar um pouco melhor o que é essa economia circular? Perfeito. A economia circular é a ideia de um ciclo onde esse material que a gente utiliza, atualmente a gente não faz economia circular. Atualmente o processo produtivo ele envolve a extração de matéria-prima, a confecção de um produto na empresa. Esse produto é transportado até o mercado consumidor. O consumidor compra, consome o material e descarta. Então ele é desenhado como uma linha reta. Não tem conexão entre o descarte e a extração de matéria-prima. Então eu venho de um processo único em uma linha reta, onde o fim é a destinação que a gente faz hoje adequadamente em um aterro sanitário. Então enterra o material ao final do seu ciclo de vida. A economia circular, ela vem reincorporar. Então a gente fecha aquela ponta que era o descarte. Esse descarte passa, na verdade, para um processo de reciclagem ou reutilização e esse material volta para o início. Ele passa a ser o que era lixo, na verdade passa a ser um resíduo que tem ainda um valor potencial de mercado e ele se transforma em uma matéria-prima para um novo processo produtivo. É o caso, por exemplo, desse tecido que vira cabide. Exatamente. Porque uma vez que materiais plásticos foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos para durar, para terem resistência, né, ao tempo, durar bastante tempo. E o que a gente faz hoje com os materiais descartáveis é exatamente o contrário. A gente utiliza por muito pouco tempo e joga, o que eu coloco entre aspas, o jogar fora. Mas essa ideia do jogar fora, a gente tem que pensar que fora não existe, porque o planeta é único, né? E essa ideia da economia circular é, então, transformar basicamente aquilo que seria apenas um lixo em um resíduo e que possa ser reintroduzido como matéria-prima para um novo produto. E aí a gente tem a forma circular mesmo. E já há indicadores econômicos e ambientais sobre a sua pesquisa em relação ao impacto na sustentabilidade local? A gente tem alguns, inclusive o laboratório foi certificado por conta de um outro projeto com um produtor local, que a gente tenta desenvolver também um calçado a partir desses resíduos têxteis, para se transformar num outro produto, e a gente recebeu uma certificação, o selo verde da Ecolmeia, por um projeto sustentável. Mas a gente ainda não tem quantificado em termos de pegada de carbono, redução de CO2, esse tipo de levantamento a gente ainda não fez. O que significa essa certificação? A certificação é a garantia de que a gente está trabalhando de uma forma a incorporar valor para esse resíduo têxtil de forma sustentável e gerando novos produtos a partir dele, fomentando a economia circular já na região. Então, a Ecolmeia é uma instituição que faz um levantamento se esses projetos ou se as empresas, porque o selo pode ser em termos de projeto ou de empresa, tem os índices necessários para ganhar a certificação. Então, por exemplo, o consumidor, ele, quando for comprar um produto, ele pode verificar se tem alguma certificação desse tipo? Exatamente. Para encerrarmos, professora, como a senhora avalia o papel do Estado e do cidadão em relação à sustentabilidade? Essa é uma pergunta complexa e difícil de responder de forma direta. Eu identifico que o papel que a gente faz, principalmente como uma universidade pública, tentar transformar de forma sustentável tanto as pessoas, né, que são os nossos alunos e a nossa sociedade que a gente está envolvido, e a gente precisa cada vez mais aliar a tecnologia, a ciência e a inovação para as questões cotidianas, questões do nosso dia a dia, para que a gente possa aumentar e elevar o nível do país como um todo.
Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Ana Cristina Fontes Moreira sobre o uso do plástico. Envie suas sugestões de pauta para radioerj@gmail.com e acompanhe a nossa rádio no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE, SR3.